Pessoal, chegou a hora tão aguardada, tá? A gente vai falar para vocês agora um pouco do barreado, que é o nosso prato típico do estado do Paraná, tá? Primeiramente, me apresentando, meu nome é João Pedro. Eu estou aqui com o meu irmão que está me auxiliando na cozinha também, o José Vitor, e também com a Patrícia, que também está dando todo o suporte para a gente. A gente tem um restaurante lá em Morretes chamado Olimpo Restaurante, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês também da cerveja que harmoniza com o barreado. E a gente aqui também está trazendo o barreado de um restaurante tradicional lá de Morretes, que é o Madaloso, tá? É uma parceria entre todos os restaurantes, a gente também trabalha muito junto essa questão. Falando um pouquinho assim, da história do barreado, né? Como praticamente tudo que é brasileiro, o barreado ele tem diversas influências. Então, pode parecer, assim, não é uma origem única, existem várias influências, várias adaptações ao longo da história. O barreado é um prato que já tem cerca de 200 anos, então é um prato mais do que centenário. A gente tem um prato muito parecido com ele na região dos Açores, em Portugal, tá? Ele foi trazido, foi adaptado, dadas as nossas circunstâncias, o nosso ambiente, e a partir disso a gente foi construindo a história do barreado, tá? Primeira questão em relação ao nome, tá? Por que do nome barreado? O nome barreado ele não está diretamente relacionado com a questão da panela de barro. Obviamente faz esse link, mas o barrear, na verdade, é o ato de você barrear a panela de barreado, que é você vedar ela com uma massa de farinha de mandioca, com cinzas, para transformar como se fosse numa panela de pressão, tá? Eu ainda não estou com a panela de barreado aqui, porque o barreado é um prato que demora-se muito tempo para fazer, cerca de 12 horas de cozimento. Então eu estou deixando ele ficar no ponto certo para trazer para vocês aqui e daí poder escaldar ele com a farinha de mandioca e apresentar para vocês o barreado no ponto certo, tá? A ideia de vedar a panela de barreado ela é muito a questão da panela de pressão, sabe? É como se fosse uma panela de pressão caseira, vamos dizer. Então utilizava-se a panela de barro, fechava-se ela, fazia essa vedação, o ato de barrear a panela de barro, certo? Com a farinha de mandioca, fazia-se uma massa com ela, para você conseguir cozinhar a panela, cozinhar a carne numa temperatura mais alta. Assim, é uma questão básica de física, né? Quando a gente aumenta a pressão dentro de um recipiente, a gente aumenta a temperatura de ebulição. Então, por isso que a gente usa a panela de pressão no dia a dia para cozinhar alimentos mais duros. Então, a panela de barreado, o barrear da panela tem toda essa relação. Então, ela era feita dessa forma, tá? Fazia-se a massa e fechava-se a panela de barro. À medida que o tempo ia passando, como eu comentei, cerca de 12 horas de cozimento, às vezes até dependendo um pouquinho mais, essa massa ela começava a trincar, ela começava a secar, ela rachava e aí realmente chegava-se no ponto certo do barreado, tá? Um pouco mais sobre a história do barreado, né? O barreado ele é um prato que tem uma origem simples, então ele não é um prato da elite, ele é um prato, vamos dizer, do povo como um todo. A gente pode ver isso pela questão dos ingredientes, então são ingredientes super fáceis de encontrar. A gente tem, por exemplo, a base dele é a carne bovina. Ela tem que ser uma carne bovina de segunda, ela não pode ser uma carne bovina de primeira, porque senão a carne ela desmancha, por exemplo. Não tem como você fazer um barreado de mignon, porque se você cozinha ele por 12 horas, a carne vai desaparecer, vai derreter e você não vai conseguir ter o barreado. Ingredientes básicos do barreado, a gente tem a carne bovina, como eu comentei, o toucinho ou o bacon também, que são utilizados os dois ou somente um dos dois. E aí os temperos que vêm cebola, alho, pimenta do reino, cominho e louro, que são os dois principais temperos, tá? A preparação do barreado é uma preparação super simples. Então você basicamente tem o processo normal que você vai acrescentando os ingredientes na panela, começa com o bacon, dá uma dourada, coloca a cebola, o alho, dá uma dourada, você acrescenta a carne e os temperos, e aí você acrescenta um pouco de água e você fecha a panela, faz esse processo de barrear para que realmente a água que você tem ali, tanto da carne quanto o pouquinho de água que você adiciona, ela não evapore. Ela cozinhe com a carne e aí realmente chegue no ponto do barreado. Alguém tem alguma... desculpa. Obrigadão. Vocês têm alguma dúvida a respeito do barreado, um pouco mais da história do barreado? Pode falar. Não entendi sobre... Tempo? Perfeito. O tempo de cozimento do barreado ele vai de 10 a 12 horas de fogo, tá? Então não é um prato rápido de se fazer. Como eu comentei, é um prato que você demora bastante tempo para você cozinhar a carne. Tem que ser uma carne de segunda porque ela vai desmanchar, então ela tem que ser uma carne dura. A fibra dela vai desmanchar nesse tempo de cozimento e aí depois a gente vai ter o famoso barreado, que é o nosso prato típico do estado do Paraná. João Pedro. João? Chefe João, aqui. Temos uma pergunta aqui. Perfeito. A grande questão, chefe. Meu nome é Alexandre, tudo bem? Prazer. Antonina ou Morretes? Da onde vem o barreado? Polêmica, hein?
Polêmica. Isso aí dá uma novela, isso dá um livro, isso dá muito mais, assim, é realmente uma questão, vamos dizer, não vou dizer uma questão polêmica. O Barreado, ele pertence ao nosso litoral do Paraná, tá? Não dá para dizer que a gente tem uma cidade única, o Barreado surgiu exatamente nesse restaurante, nessa cidade, nessa família. A gente tem o Barreado como uma questão cultural, tá? Até é importante, agradeço você lembrar também, a gente faz parte da Associação de Restaurantes e Similares do Litoral, da Arcimer, e a gente conseguiu recentemente a 100ª indicação geográfica, tá? Então o Barreado conseguiu a indicação geográfica, o que dá pra gente a garantia, um selo que realmente dá pra gente a legitimidade do que é o Barreado, o que é o verdadeiro Barreado, tá? Não tenho como dizer realmente se é Morretes, se é Antonina. A gente, no caso, eu vou defender Morretes porque o restaurante da minha família é de lá, é o principal polo gastronômico de Barreado no estado, mas é um prato que pertence ao litoral como um todo, nesse sentido. Mais uma pergunta aqui, João. Boa tarde, muito prazer. Eu sou Cris, de Garuva, a primeira cidade de Santa Catarina, Perfeito. descendo a serra. Provavelmente muitos conhecem. A minha pergunta, esse prato ele é tipicamente brasileiro? Então, como eu comentei, ele dá para se chamar tipicamente brasileiro porque o Barreado é um prato brasileiro. Mas, como praticamente tudo que é brasileiro, ele tem influências de outras culturas e outras sociedades. Então, a gente tem pratos muito parecidos fora do país, mas exatamente o que a gente tem aqui é só no Brasil, realmente. O Barreado, ele pertence ao Brasil, ao estado do Paraná. A caipirinha que estávamos falando antes, né? Legitimamente brasileiro. Bem legal. Perfeito. Sem mais perguntas? Tem mais uma pergunta, chefe João. Você consegue só repetir, por gentileza, os ingredientes que são usados no prato? Por favor? Consigo, tá? Ingredientes básicos do Barreado, tá? A gente tem a carne bovina, então vou citar alguns exemplos aqui. Pode usar um músculo limpo já, uma paleta, por exemplo. São carnes que tem que ser carnes de segunda. Não adianta usar uma carne de primeira porque do tempo de cozimento ela vai desaparecer. O toucinho ou o bacon, tá? Os dois são muito comuns, ou os dois juntos ou somente um dos dois. Cebola e alho, louro e cominho. Tá? Aí sal e pimenta vai ali um pouquinho de cada um, o complemento, mas os ingredientes básicos do Barreado são esses. E como eu comentei, o cozimento, o preparo do Barreado é um prato simples, ele não é um prato extremamente rebuscado. Basicamente a gente cozinha os ingredientes, a carne, a forma de cozir deles, que eu acho que é realmente o diferencial do Barreado. Mais uma pergunta? Alguém quer perguntar? Mais uma, João. Vamos lá. Oi, João. Lá em Belém se come pirão. Qual é a diferença do Barreado para o pirão? Perfeito. A gente faz também, na verdade, assim, o Barreado, como eu comentei, a preparação dele é basicamente essa. Mas a forma de serviço do Barreado, a gente serve ele com a farinha de mandioca fazendo o pirão. Eu vou fazer demonstração para vocês daqui a pouquinho. Também serve-se com a banana, tá? Então, o Barreado em si, ele faz parte, a experiência do Barreado como um todo, ele acompanha tanto o pirão, vamos dizer, com a banana também servido junto com o Barreado. Pode parecer um pouco estranho, assim, a gente falar de carne com banana, talvez não seja tão comuns em alguns pratos, mas é essa combinação da carne do Barreado com a banana que dão também essa sutileza e esse sabor diferente do Barreado. Oi? Mais alguma pergunta? Então vamos ao que interessa. Tem mais uma Tem pergunta. mais uma? O restaurante de vocês lá em Morretes fica onde? O nosso restaurante fica bem no centro da cidade, do lado da Ponte de Ferro, chama Olimpo Restaurante. Eu vou apresentar para vocês um pouco da cerveja também, comentar um pouco da questão do Olimpo, mas é bem no centro, do lado da Ponte de Ferro, ali na parte de cima. Tem uma loja embaixo e o restaurante em cima. Mais alguém? Vai fazer falar sobre a cerveja agora? Vamos lá, pessoal. Por favor. Pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui agora a cerveja Olimpo, tá? A cerveja Olimpo ela é desenvolvida em parceria com a cervejaria Três Morretes, que é uma cervejaria lá da cidade de Morretes, tá? Ela é uma cerveja Amber Lager, então é uma cerveja de coloração um pouco mais escura, o que realmente dá essas notas para combinar muito com o Barreado. O Barreado é um prato forte, né? Um prato feito a partir de carne bovina, então por isso a cerveja também é uma cerveja encorpada para a gente fazer essa combinação tanto da carne do Barreado quanto da cerveja. A gente vai servir para vocês agora uma demonstração. Quem quiser, por favor, só levanta a mão para a gente conseguir direcionar certinho. E comentando também para vocês um pouco da questão do nome do Olimpo, tá? Olimpo é uma homenagem à primeira pessoa que subiu no pico mais alto do conjunto do Marumbi, tá?
A gente em Morretes agora recentemente conseguiu, através de um projeto de lei no Senado, o reconhecimento como berço do montanhismo no Brasil. Então a cidade de Morretes foi reconhecida como berço nacional do montanhismo, porque foi lá a primeira expedição de escalada de montanhismo, vamos dizer assim. Tá? A primeira pessoa que subiu lá, chamado Joaquim Carmeliano de Miranda, o Olímpio no caso, o pico mais alto foi batizado em homenagem ao nome dele, no caso. Então, o Olimpo, nesse caso aqui, não tem a ver realmente com o Monte da Grécia, tem mais a ver realmente com a primeira pessoa que subiu no pico do Marumbi há muitos anos atrás. Deixa eu auxiliar aqui também para degustação. Fechou. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Aqui para vocês? Não? Cervejinha? Cervejinha? Sobre o Barreado, ajudado a difundir o turismo. O Barreado, pessoal, para mim é um orgulho muito grande estar falando do Barreado aqui na Expo Turismo do Paraná, porque o Barreado, assim, para a cidade de Morretes, ele se tornou como assim, um dos pilares principais para o desenvolvimento da cidade. Tá? Então é um orgulho muito grande porque a gente sabe da quantidade de famílias, o quanto que o Barreado gera economicamente falando para a cidade, o quanto isso gera para as famílias, o quanto isso gera de recursos realmente para o município. Então, isso mais lá na década de 90, de 80, quando a gente começou a ter um pouco mais de, vamos dizer assim, crescimento nessa questão, Morretes se tornou um polo gastronômico e começou a difundir essa questão do Barreado. E hoje Morretes é uma cidade que sobrevive praticamente do turismo. Então o turismo é muito forte na cidade. A gente tem outros atrativos turísticos também, mas hoje aqui eu estou falando especificamente do Barreado realmente, o quanto ele representa de realmente assim, o quanto ele representa para a cidade, para as famílias, para todo mundo que trabalha com isso na cidade. Lembrando, pessoal, que a harmonização da bebida com o prato, tá? Então, tem pessoas que vão gostar mais da cerveja, tem pessoas mais do vinho, e também dá para harmonizar com a cachaça da Lúcia, tá? Ela vai falar um pouco dessa cachaça, que é a cachaça de Jequitibá, tá? Que dá essa harmonização também. Bom, pessoal, como vocês veem, né, a culinária ela é muito ampla e é possível fazer as harmonizações desde que se escolham os sabores corretos, tanto com vinho, com cerveja, como com cachaça, os mesmos pratos. A cachaça, no caso, que foi indicada para harmonizar com o Barreado, é a Jequitibá, que é uma cachaça envelhecida há 10 anos em tonéis de Jequitibá. É uma cachaça artesanal, só a parte do coração. Aqui não tem cabeça e cauda, não tem os metais pesados, enfim, né? É uma cachaça que não vai dar dor de cabeça nem nada. Ela harmoniza com o prato porque ela tem notas cítricas, ela tem um frescor muito grande, então o prato, o Barreado é servido um prato quente. Então, se vocês harmonizarem com uma cachaça de Jequitibá, que traz bastante frescor, ela vai ser muito agradável. E também porque as notas cítricas combinam muito com a banana crua, que é servida junto com o Jequitibá. Então, é uma experiência muito interessante que vocês podem ter. E eu recomendo que, eu vou passar servindo, mas eu recomendo que vocês deixem um pouquinho da cachaça para comer com uma colheradinha do prato. Agora, também, como é um produto de teor alcoólico um pouquinho mais elevado, vocês não coloquem na boca junto com a comida quente, porque aí ele vai elevar o álcool e daí vocês podem não ter uma sensação tão agradável. Então, o ideal é assim, come, engole, aí em seguida, com a língua já um pouquinho mais fresca, vocês colocam a cachaça. Vocês vão ver que delícia que fica essa combinação, tá bom? Eu vou passar servindo os copinhos, para já quando vier o prato vocês já estarem preparados. E convido vocês a conhecer em Curitiba o Templo da Cachaça, que é um local não só disso, de uma marca, né? Nós temos cerca de 2.000 marcas, temos um museu e temos também uma coleção de 8.000 rótulos expostos.
Lá também tem um espaço de demonstração como é que se produz cachaça. Enfim, é um tour completo para quem quer fazer turismo, para poder aproveitar para conhecer. É aqui mesmo em Curitiba, na Avenida Senador Salgado Filho. Sigam a gente no Instagram, Templo da Cachaça. Gente, o Templo da Cachaça é um lugar lindo. Vocês precisam ir até lá. Tem tem mais de 8.000 rótulos. O lugar é maravilhoso para tirar foto. Um lugar bem instagramável lá. Perfeito, pessoal. A gente vai ter agora também uma degustação de cachaça. Eu só peço para quem quiser provar, só levanta a mão para a gente direcionar certinho. E agora também chegou a tão esperada hora da gente fazer o preparo do barreado. Pediu o pessoal levantar. Ó, pessoal, que tiver com a mão levantada para fazer a degustação da cachaça daí, fiquem à vontade. Pessoal, agora eu vou começar a apresentar para vocês realmente o barreado, parar de falar somente do barreado e mostrar para vocês. Não sei quem teve a oportunidade de sentir o cheirinho quando eu abri aqui a tampa da panela, mas está sensacional. Tá maravilhoso. Como que a gente vai fazer a preparação do pirão do barreado, tá? Então, para fazer a preparação do pirão do barreado... Acho que tem que... Perfeito. Não, é só mais assim? Perfeito. Foi perguntado ali sobre a questão do pirão no Pará. Isso, eu vou fazer para vocês exatamente agora a preparação do nosso pirão do barreado. Os ingredientes básicos do pirão do barreado são a farinha de mandioca, tá? Em diferentes estados aqui ela vai ter diferentes nomes, macaxeira, aipim, mandioca, mas é a farinha de mandioca. A gente vai misturar ela com o barreado, que eu já tinha mencionado todo o preparo para vocês fazer a preparação. O pessoal sempre pergunta, quantas colheres de farinha vocês utilizam? A gente utiliza uma média de umas 15 colheres. Não, brincadeira. Aproximadamente mais 5 colheres, 6 colheres dessa aqui de farinha já são suficientes para a gente fazer o preparo do barreado. Então vou começar adicionando aqui para vocês a farinha de mandioca, tá? Essa farinha de mandioca também é produzida aqui no nosso litoral, então também é um ingrediente super importante que faz parte da nossa cultura. Então o barreado, como eu comentei, é um prato exclusivamente aqui do Brasil, aqui do nosso litoral e da cidade de Morretes. A gente não tem em outro lugar nenhum, esse é realmente o barreado original. Então eu vou começar colocando aqui primeiro a farinha de mandioca, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui que a colher foi pequena. A quantidade que seja suficiente para cobrir o fundo do prato, tá? A gente também come o barreado no prato fundo, tá? Não é um prato raso normal. Feito isso, a gente vai adicionar o barreado, tá, pessoal? Tá? O barreado ele tem que estar numa temperatura extremamente quente. A gente não pode servir o barreado numa temperatura morna, porque senão ele não escalda a farinha. Então a gente não tem um pirão homogêneo. A gente vai ter um pouco de barreado e um pouco de farinha de mandioca. Ele tem que estar realmente muito quente para escaldar a farinha e a gente tem uma mistura homogênea que é o pirão de barreado. Gente, tá com uma cara boa. Tá? Feito isso, a gente vai começar a misturar o pirão de barreado, tá? O barreado com a farinha de mandioca, para fazer, como eu comentei com vocês, o nosso pirão de barreado. Tá? Chefe, eu sei que você já respondeu isso, mas quanto tempo para essa carne ficar assim? Bom, o barreado ele fica cozinhando por aproximadamente 12 horas, tá? Então é um prato realmente muito demorado e depois que a gente cozinha a carne por aproximadamente 12 horas, a gente mistura ela bem com a farinha de mandioca para fazer o nosso pirão de barreado. Interessante.
garfo pra mim. Garfo. A gente tentou. Não, pode ser o de plástico, né? Só pra dar uma lembrada. Os pratos que são colocados. De metal, né? Porque quebra as partículas. Aqui faz ela voltar. É verdade. Gente, a demonstração. Perfeito, pessoal. Agora, para a gente saber se a gente realmente preparou o barreado, se ele está no ponto certo, se a gente acertou tanto no preparo quanto na preparação do pirão, a gente tem uma brincadeira que a gente fala que é para a gente provar se o barreado deu certo, tá? Então, mostrando para vocês aqui, eu tenho um prato já feito de barreado e a gente tem uma brincadeira para saber se a gente preparou o barreado corretamente. Vamos ver. Ó, se vocês forem dar uma olhadinha assim, ele está escorrendo um pouquinho, tá? Eu não sei se quem... Eu precisava de um voluntário aqui, acho que eu vou chamar meu irmão para ser meu voluntário. Não sei se ele está com muita sorte hoje. Se cair, vai cair nele, hein? Se quiser a lona, é mais fácil. Ai, meu Deus. 2, 1. Ai, meu Deus. Aê! Isso aqui é irmão, hein? Confia. Pessoal, brincadeiras à parte, espero que todo mundo tenha gostado um pouco de saber um pouquinho mais da história do barreado, da importância do barreado para o nosso município da cidade de Morretes, do quanto ele contribui para o nosso turismo e para o nosso desenvolvimento local. Vou reforçar aqui para vocês da nossa indicação geográfica. Então, a gente conseguiu, através da Arcimer, a 100ª indicação geográfica do barreado, dando procedência para ele, garantindo realmente a forma original do que é o barreado. E vocês encontram a maioria desses restaurantes que servem o barreado na cidade de Morretes, tá? Queria agradecer a oportunidade de contar um pouquinho mais do barreado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Agora a gente vai começar a preparar para vocês também poderem degustar um pouquinho do barreado. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, chefe João Pedro. Agora vamos para o que interessa, né, gente? Vamos provar. Pessoal, a gente vai começar a servir para vocês. Eu vou colocar um pouquinho de farinha de mandioca no fundo dos nossos recipientes aqui e colocar um pouco de barreado. Eu vou pedir para vocês mexerem, para vocês realmente prepararem o pirão de barreado. A gente vai servir também um pedacinho de banana para quem quiser também comer e misturar tanto a banana com o barreado. É realmente a combinação original dele, é o que fica realmente dar esse toque especial para o barreado.
Pessoal, quem recebeu o barreado, eu acabei servindo o vinho um pouco antes, né? Então, quem recebeu o barreado e quiser fazer o teste com o vinho, só levantar a mão, sinalizando para mim que eu sirvo mais um pouco, tá? E tomem água depois dessa degustação. Vocês vão misturar bastante álcool, tá? Então, hidratação é importante. Pessoal, tem o stand da cachaça, tem o stand dos vinhos, que é a Vinopar, e tem o stand também da Proserva, que é os chopes. Todos para degustação. Agora eu vou perguntar para essa mesa aqui, o que essa mesa tá achando do barreado? Muito bom. É do meu. Daí, chefe, como é que tá o barreado? Olha, está maravilhoso, chefe. Parabéns, hein? Muito bom. Vamos bater palma pro chefe. Parabéns. Ainda mais harmonizado aí, né, com os vinhos da Vinopar. Wagner, parabéns aí, o vinho perfeito. A cachaça também, a cerveja, né? Mas tá muito bom, parabéns. Eu tô aqui com a Brenda, né? Brenda, o que você tá achando, Brenda? Ai, ficou incrível. Eu adoro barreado, sou fã de barreado. Vinho, então, é comigo mesmo. E aí, meu querido famoso jornalista? Oi, Luciano. É maravilhosa. A arena gastronômica é uma grande tacada, incentiva a que todos tenham interesse na gastronomia paranaense e tem sido realmente um diferencial positivo. Estamos aqui com a Incansável, trabalha muito pelo turismo no Sebrae Curitiba. Márcia!
Obrigada, Luciano, pelo convite. E parabéns mais uma vez a Brasel, né? Ao chefe, que tá uma delícia isso daqui, gente. Eu acho que eu vou ficar a feira inteira agora aqui, eu não vou sair, não. O pessoal tá ali na fila, acho que eu vou permanecer aqui na cadeira. Mas parabéns, parabéns ao governo do estado de ter tido essa proposta e esse stand tão lindo do governo do estado do Paraná. E a comida tá incrível, gente. Legal. É contigo o microfone, Andréa. Agora é comigo, gente. Estão gostando? Essa parte de cá já foi servida ou não ainda? Não. Tá, precisamos servir a parte ali. O que você está fazendo aí? Você vai servir agora? Não, né? Não. Oi. O que você precisa? O que você precisa? Não, eu só tava perguntando do forno lá que a gente vai usar. Ah, tá. Tranquilo. É Herbert ou Herbert? Ele foi buscar o cara que abre as luzes. Ah, tá. Vamos começar já já. Tá, é você que vai fazer, vai falar? É ele, o Herbert. É ele? Ah, tá. Daqui a pouco nós teremos ostras. Tá faltando para alguém? Para você. Aquele pessoal lá no fundo foi servido para eles e eles estão brincando comigo? Me diz o que você achou. Maravilhoso. Tá muito bom. Então tá bom. Obrigada, chefe.
Gente, tem alguém aqui que é a primeira vez que está comendo barreado? Nossa, primeira vez! Olha só, gente! Agora todo mundo provou? Agora tá tudo ok? Legal. Chefe, acabou? Acabou? Meu Deus, tá bom demais, né, gente? Tá bom demais. Então agora vocês estão convidados a conhecer o restaurante e provar. Agradeço a presença de todos.